que o povo russo, no dia seguinte que acabou a União Soviética, mais de 80% da população queria a continuação do comunismo. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Uma pequena porção de gente manipula uma quantidade enorme de gente e, com isso, você tem a mídia, que faz o grande trabalho dela em torno disso aí. Dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética acaba. Aí qual era a hora? Vamos englobar a União Soviética para a economia de mercado, tranquilamente. Não, foi todo mundo lá explorar a União Soviética, roubar, se juntar com os oligarcas de lá, provocar uma roubalheira generalizada, destruir tudo, roubar cearias, roubar tudo que podia ser roubado. E em 9 anos, os homicídios passaram para ser quase 100 mil homicídios por ano num país de 140 milhões de habitantes. País de 140 milhões de habitantes com quase 100 mil homicídios. Ninguém tinha mais, não tinha almirante morando em rebocador. Quando Putin assume o poder, todos os protocolos de destruição e desmonte de toda a máquina atômica, nuclear russa já estavam assinados. Eles iam dividir a Rússia em 17 regiões. O Putin, que é um traidor, né? O Putin é um traidor, né, se você não sabe. Putin traiu quem colocou lá. Quem colocou lá foi para ele continuar o processo de destruição da Rússia. E ele chegou lá e fez uma curva. Uma curva, porque ele provavelmente, ele é oriundo da KGB, ele é tenente-coronel da KGB. Eles tinham um plano, sempre na surdina. Sempre na surdina. Ele andou no meio de todos lá. Conseguiu assumir o poder, assumiu pela primeira vez, acho que em dezembro de 99, tá? E 6 meses depois, ele já estava preparando o maior treinamento militar da história nova da Rússia, que não tinha havido nenhum. Estava sem dinheiro, não tinha grana. Aí chamou os chineses já na época para vender armamentos para eles. E foi quando eles foram lá para o Mar de Barents para fazer a demonstração do torpedo Skal, que eles queriam vender para os chineses. E foi lá que os caras da OTAN deu um checkmate nele, né? Deu um cheque nele, não deu um checkmate. A OTAN deu um cheque nele. A OTAN foi lá e afundou o Kursk. O Kursk foi afundado por um torpedo. Foto, dá para ver a marca certinha do torpedo. Tá? O torpedo é um Mark 48. É um Mark 48 pela marca, que ele tem cabeça de urânio empobrecido. É um míssil de curto alcance que foi disparado provavelmente pelo submarino Memphis, que estava fazendo aquilo ali. Aí, a explosão do Kursk, o Putin estava passando férias no Mar Negro e ali acharam que tinham destruído ele, né? Mas ele, ao que as pessoas que fogem à compreensão, que isso daí é história não escrita, mas se você for na Rússia e você procurar os autores certos, você vai saber tudinho, que ele ameaçou mandar o planeta pelos ares. Ele falou que ia afundar o Memphis, ia afundar o outro submarino inglês que estava junto, e que ele ia meter o dedo porque ele não tinha mais nada a perder. A Rússia estava quebrada. Não. Ele tira os militares, que os militares chineses estavam na nau capitânia russa, que é o Pedro Grande, cruzador deles, que até hoje é a nau capitânia deles, manda para a terra e entra em posição de guerra. Tá? Aí o Roberto Marinho de lá, que ajudou a elegê-lo, esqueço o nome dele, e misteriosamente morreu em 2012 no exílio. Dizem que foi um guarda-chuva que deu uma espetada nele, não sei, pegou tétano. Aí é o seguinte, os caras vão lá e o Putin faz uma jogada palaciana e vira o jogo.
faz uma jogada palaciana, junto com as Forças Armadas, junto com tudo, e vira o jogo. Mas você citou Roberto Marinho de lá por quê? Porque Comunicação fez esse trabalho. não, o oligarca da comunicação lá, ele queria o controle total, a ganância do ser humano, né? Ele já tinha ele já era o maior, mas ele queria tudo. E foi ele que praticamente elegeu o Putin. E o Putin traiu ele. Concentrou a comunicação. Ele queria concentrar. Ele não chegou a concentrar. Ele queria concentrar. Então, mas o Putin permitiu enquanto beneficiou. Enquanto foi o negócio. Aí é o seguinte, quando ele viu o Putin fazendo aquela jogada, ele começou a atacar o Putin. O Putin foi lá, arrebentou, tomou a empresa dele, fez o cacete. Botou ele para fora. Bateu na mesa. É o seguinte, cara, o grande problema é o seguinte, quanto maior o seu problema, mais pesada tem que ser a solução. É o que eu falei, quanto mais tempo você deixa aumentar a diabetes, mais em cima tem perna. Então, o que aconteceu? O Putin tem mais nada, ameaçou o Ocidente, tirou 40 bilhões de euros do Ocidente por causa daquele negócio, a fundo perdido, nunca pagou, e aquele dinheiro serviu para começar a reerguer a Rússia. Foi em cima daquele acidente do Kursk. Foi acidente. Eu tenho foto dele lá, você vê da entrada certinha. Aí inventaram uma história. E você vê que o que eu falo, estadista não é para qualquer um, não. Ser líder, ser governador, ser isso. Estadista, meu amigo, é para poucos. Você vê que tinha 19 marujos presos lá, batendo na lataria, e aí a Europa queria ir lá resgatar para acabar de destruir ele, né? Tivemos que ir lá se resgatar. Ele não deixou ninguém chegar perto. Morreram os 19. Cruel, bicho, o que estava em jogo era o país. Não tem essa conversa. Tanto é que naquela época todos os que morreram no Kursk receberam a maior pecúnia que a Rússia já tinha pago para militares. Foi a tentativa de compensar, mas ele não deixou nenhuma equipe estrangeira chegar lá. Não. Soberania nacional, não tem. Aí o Kursk estava com 16 mísseis de cruzeiro nucleares. Porque é um submarino da classe Oscar II, que agora deu origem ao Belgorod. Os Oscar II foram transformados e são transformados em Belgorod, que carrega 6 drones Poseidon. Cada Belgorod carrega 6 drones Poseidon. Então, eles mudaram. O Oscar II foi jumborizado e passou a se chamar Belgorod. Agora, toda essa história do Putin, todo mundo que ele foi eliminando ao longo desses 24 anos. As pessoas morrem. O mundo é um lugar perigoso. O mundo é um lugar perigoso. Marco Antônio, Júlio César, a história inteira. Seguinte, cara, quem se destaca na história, quem tem uma longa história de poder, as pessoas que andam em volta, acontece acidente com eles. Pragmatismo histórico, bicho. Pragmatismo histórico. Acontece. O importante é o seguinte, é você saber aonde está a nação, aonde está o país. Então, mas aí como diferenciar para quem está te ouvindo agora que é para a nação ou é para ele próprio? Por que para ele próprio? Ele tem 70 e poucos anos de idade. Ele deve ser tão inteligente quanto a gente. Ele está fazendo o quê? Tem gente aí, idiota, falando que o Putin é o homem mais rico do mundo. Não, Putin é o homem mais poderoso do mundo. Ninguém no mundo tem o poder que o Putin tem. Tudo que todo o ricaço do mundo queria ter era dar todo o dinheiro dele para ter o poder que o Putin tem. Sim. Pergunta para o Elon Musk. O Elon Musk queria arrumar 10 vezes mais dinheiro que ele tem para trocar tudo pelo poder que o Putin tem. O Putin tem algo muito mais do que dinheiro pode comprar, que é o poder. Então as pessoas falam assim, ele é o homem mais rico do mundo. O cara que você chega para ele e fala assim, o cara não precisa de nada. O cara chega a um ponto que ele não precisa de nada. Ele tem o poder na mão. Ele precisa de quê? O cara que tem o poder que o Putin tem precisa de quê? Eu falo o seguinte, eu volto ao passado, porque hoje os Estados Unidos não permite mais, porque mudaram a lei. Um Roosevelt que morreu entrando no 4º mandato, o que ele precisava de dinheiro? O poder que aquele homem tinha, ele precisa de dinheiro para quê?
O homem procura dinheiro para ter poder. O cara já tem poder. Tá? Outra coisa, os números do Putin respondem por ele. É só ver os números. É só ver a Rússia que ele pegou e a Rússia que tem hoje. Isso tudo é fruto dele. Pô, é o grande líder. Você não precisa gostar dele. Você simplesmente reconhecer. Tem gente que você não reconhece, tem gente que você não gosta, mas tem que reconhecer a qualidade que a pessoa tem. Não é porque você gosta ou não gosta. E quando você não gosta, você tem que perguntar por que você não gosta. É aquela história que eu falei, você não gosta ou fizeram você não gostar. Ou você aprendeu a não gostar porque você nunca se aprofundou, ou então você fica dando pitaco sobre algo que você não conhece, não estudou, e você pode estudar. Você não precisa fazer nível superior para isso, não. Material tem de sobra, é só saber filtrar. Agora, já que tu falou da Rússia que ele pegou e a que ele deixou, projetando, que Rússia que ele vai entregar até a morte? Até a morte, olha só, uma Rússia que hoje eu não acredito, tudo, para você ver, eu acompanho a Rússia de tentar pentear macaco para ver se acha alguma coisa. Cara, eu não consegui achar nada, nem ninguém. Chegaram ao ponto de dizer que ele mesmo não sabia desse último míssil Warshnik, tá? Que ele não sabia. A Rússia hoje, tá? É o país que tem a menor dívida pública vamos botar assim, dos 60 maiores países do mundo, está até o 60º. A Rússia hoje deve 13% do PIB, chamada dívida reguladora, só para pesquisar, só para sentir o mercado. Ele pegou com 90% de dívida. Ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém faz, todo mundo só se faz aumentar a dívida. A dívida pública russa é 13%. O país vive folgado. A inflação é conversinha de harvardiano. Esse negócio de inflação é igualzinho ao Satanás na igreja neopentecostal. Você vai lá ver o Arnaldo, o Santiago, o negócio só ficam falando de demônio. Ninguém fala em Deus ali, só fala em demônio o tempo inteiro. Mas eles não querem matar o demônio, não. Eles querem o demônio vivo por ali. É a mesma coisa. Mas isso aqui é para combater a inflação. Não, isso aqui é para combater a inflação. Isso aqui é sempre para combater a inflação. Eu não estou muito preocupado com a inflação, não, se meu ganho. Eu vivi num período de hiperinflação no Brasil. Eu não vou dizer que era bom. Eu não vou dizer que era bom, que aquilo era bom, era saudável, mas vivia-se. Tá? Não é aquilo que vai acabar. E a gente vivia mais ou menos na mesma que a gente vive hoje. Tá? Com a hiperinflação, com isso, com aquilo. E eu não estou falando que o Brasil tem campo para hiperinflação. Agora é o seguinte, a inflação passou a 6, o que tem? O que tem? É pior do que estagnação? Que é pior do que a economia não crescer? Que é pior do que você não gerar emprego? O Lula está aí, tem um monte de lulista aí. Nós tivemos o shopping, estão dizendo, o melhor Natal dos últimos não sei quantos anos. Esse mentiroso não fechou nem o balanço. O balanço de um mês é fechado no mês seguinte, nem fechou o balanço, vocês já estão dizendo que é o melhor. O que tem o seguinte estudo real é que aumentou em 25% o número de morador de rua. Eu não sei se isso aí é sinal de riqueza, às vezes é. Eu não entendo disso. Esses economistas especialistas aí que devem fazer, de repente, aumentar para 25% o número de morador de rua tenha sido uma grande conquista. Eu é que não entendo. Falo, não dá para condições de um país igual ao nosso ficar seguindo o modelo dos outros. Nós temos que criar o nosso modelo. Tem que seguir modelo americano. Aqui não imita o dólar nenhuma, aqui nós temos que ter o nosso modelo de crescimento, nosso modelo de endividamento. E a primeira coisa, como eu falei, é a auditoria da dívida pública. Eu quero saber o que eu devo e quem deve. Quem deve vai pagar. Vamos botar essa bodega em pratos limpos. E outra coisa, aqui, os Estados Unidos, o que está acontecendo? Acho que era 5,25 a taxa básica de juros dele. A economia não está aguentando, eles vão ter que abaixar a taxa de juros. Aqui a gente aumenta. Para acabar de estagnar tudo. Você tem 1 milhão, você vai montar uma lanchonete para quê, rapaz? Se você bota no Tesouro Nacional, você recebe 15% ao ano? Você vai aturar empregado, vai aturar alguma coisa, vai fazer alguma coisa? Como é que seu dinheiro vai para o capital produtivo? Você vai plantar alguma coisa? Vamos fazer uma plantação de milho. Que plantação de milho, cacete? Eu vou lá comprar o milho.
planta você se você quiser. Como você vai ter? Aí você vai pagar os juros aí ao consumidor, você vai ver, vai comprar. A estagnação de tudo. Calote geral. Povo aí, todo mundo enterrado no cartão de crédito, devendo cacete, a economia toda estagnada, e o pessoal tentando dizer que tá bom. Uma guerrinha aí, pelo amor de Deus, cara. A aceitação do PT a gente dá para ver na última eleição. A última eleição foi um retrato fiel. O pessoal dizendo que o Lula está bombando e o PT é o 8º mais votado do país. O pessoal correu. Tá? Aí eu falo assim, tem alguma coisa aqui que fecha. Tem alguma coisa aqui que fecha. Eu falei, tem coisas que fogem à compreensão. Eu, por exemplo, eu moro numa cidade de 180 e poucos mil eleitores. São 260 mil habitantes, 280 mil habitantes, quase 300 mil habitantes, e 180 mil eleitores, eu acho. Aí eu acompanhei a eleição do Lula. Eu acompanhei lá, uma boa, não votei em ninguém. Falei, pela primeira vez, falei assim, não me sinto representado para votar em ninguém. Não votar em ninguém também é expressão de voto. Chega. Parar com essa história que tem que votar em alguém. Não votei em ninguém, mas assisti. Aí, cara, eu posso calcular que de cada 15 pessoas, uma votava no Lula. Vou baixar, vamos ser legalzinho. De cada 10. Mas não é isso, não. É 15 mesmo, tá? Mas de cada 10, um votava no Lula. Eu lembro de um episódio que aconteceu que eu já contei em vários podcasts. Eu parei num sinal da cidade e o pessoal veio me botar. É o que eu estou falando assim, eu estou aqui puxando para o lado, estou contando, relatando a verdade. É o seguinte: vieram um monte de menina colar adesivo do Bolsonaro. Aquele sinal que para 60 segundos, né? Uhum. Aí eu falei, não, que eu não boto adesivo. Tudo bem, não botaram adesivo no meu carro, mas botaram uns 10 adesivos naquela parada. Naquela parada. Botaram adesivo no carro, no outro, no outro, no outro. Ótimo. Fiz a minha conta de cabeça aqui, né? 10 adesivos aqui, tem uma parada aqui a cada 4 minutos, tem uma parada aqui de 1 minuto, aí tá rodando. Aí o PT foi fazer uma campanha de adesivar carros. Foi fazer uma campanha de adesivar carro na feira de Itaboraí, que é aquele lugar onde você vai falar mal dos outros, vai encher a cara, vai lá comprar um frango, volta 3 dias depois sem o frango e bêbado. Então o pessoal tem aquele lugar lá, aquela boca maldita, né? O pessoal vai lá. Cara, fizeram a campanha o dia inteiro. Eu não me recordo, mas acho que foram 8 carros adesivados. Na última eleição agora, o candidato do PT teve 3 ou 4% dos votos. Em 2022. Aí, em 2022, Ganhou. o Lula apareceu, não perdeu, mas teve 42% dos votos. Até hoje, procurando onde estão esses 42%. Eu não acho eles em lugar nenhum. Eu que devo ter algum problema sério, eu eu ando em todo lugar, eu ando no meio de rico, de pobre, disso, daquilo, bebo com qualquer um, converso com qualquer um, não tem problema nenhum, mas eu não sei onde estão esses 42%, eu não vi. Eu que devo ter andado nos lugares errados. Porque é o seguinte, eu não vi nos adesivos, não vi na adesão, não vi agora na época da eleição, que o prefeito teve 90 e pouco, foi um dos prefeitos mais votados do Brasil, né, proporcionalmente, acho que, ou Do maior. PT? Não, acho que é do PL. Delaroli. O prefeito do PL ganhou com 90%. E o do PT? 90. Teve quanto? 3%. 93. Aí, Que isso. 3%, eu acho, ou 4%. Tá? Mudou muito em 2 anos, então. Mudou muito. Mas ainda mais uns 2 anos atrás também eu não conseguia achar os votantes eleitores do Lula. Porque onde eu passava, não via. Mas nada, ele devia estar guardado em casa, devia estar escondido em casa, porque apareceu acho que 42% dos votos do Lula. E eu não vi, em momento algum, esses votos. Não consegui enxergar. Mas pode ser que seja eu que esteja falhando. Andando a cidade inteira, não vi. Você vota em quem? Eu voto no Bolsonaro, outro eu voto no Bolsonaro, outro eu voto no Bolsonaro, voto no Bolsonaro, voto no Bolsonaro. Aí aparecia um ou outro, eu voto no Lula. Um ou outro. Tá?
Mas, na hora de contar os votos, 42% votaram no Lula. Então, é eu que devo ter falado com as pessoas erradas.